Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Sintam-se todos acolhidos e abraçados. E que o nosso palestrante, que já se encontra aqui hoje com o tema que está sendo desenvolvido neste mês de junho, sobre a família, né? Então, nós estamos... Hoje a palestra é reencarnação, né? A família, a reencarnação e a família, que vai ser proferida pelo nosso amigo, irmão de jornada já, trabalhador do movimento espírita, trabalhador lá da União Espírita Paraense, que se encontra aqui, o Heitor Lacerda. Então, ele que vai nos trazer a palestra, trazer esse manancial de conhecimentos para nós, né? Então, antes de tudo, nós vamos se preparar, se harmonizar com uma mensagem do livro SOS Família, do nosso irmão amigo, psicografada por Divaldo Franco, Joana de Ângeles, de Espíritos Diversos, o livro SOS Família, com a mensagem intitulada Vida em Família. Os filhos não são cópias dos pais, que apenas produzem o corpo, graças ao mecanismo do ativismo biológico. As heranças e presenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o ensinamento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar. Não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual não poucas vezes se complicam as situações por indisposições dos consortes. Adversários reaparecem como membro da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nem é o grupo da bênção, nem o da desdita, nem o elan da desdita. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no procênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais,
são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encarnação da peça em que fracassaram no passado. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato e calceta. Compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, preservando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não o retenha com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim. No entanto, prossegue tu, fiel, no passo e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta. Porém, foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes, ama-o, mas e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados, mecanismo de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidastes antes. A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou mal baratada. Com muita propriedade e irretocável sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Fora da caridade não há salvação. Joana de Ângeles. Então, agora, nós já serenados com essa mensagem, né, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer neste momento, Deus de amor, Deus de bondade, por estarmos aqui mais uma vez, para mais uma tarefa, nesta casa santa. Obrigado, Jesus, pela sua proteção, pela sua presença carinhosa e amiga entre nós. Mãe Maria Santíssima, agradecidos estamos também pela sua presença. Espiritualidade amiga, que aqui já se encontra nesse trabalho, preparando todo este ambiente para que possa ocorrer, Jesus querido, tudo na tua doce e santa paz. Envolve o nosso palestrante Heitor Lacerda, que aqui já se encontra, que ele possa ser envolvido com tuas bênçãos de muita paz e amor. Obrigado, Jesus. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Boa noite. O ponto mais importante para nós se refere ao entendimento do que nós somos.
Jesus nos afirmou que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. Mas a verdade, ela não é um capricho humano. A verdade é a verdade. Em qualquer época da humanidade. Aquilo que era verdade há 1000 anos, vai continuar verdade hoje. E aquilo que hoje for verdadeiro, independente dos homens não concordarem, será verdade. Um dia ela irá aflorar e ninguém poderá duvidar, porque ela é a verdade. Um ponto que é muito importante para nós é o ponto de descobrirmos o que somos. O que é que eu sou? Essa é uma das primeiras perguntas da filosofia. O que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Porque sofro. Vivemos hoje um período de muita dor. Não é verdade? Vocês não vivem tumultos de variada ordem, quer seja no corpo físico com enfermidades, quer seja no campo da família com dificuldade de relacionamento, no trabalho com a vizinhança, relacionamento humano, mas pode ser também no campo profissional, na manutenção, na garantia da vida. Hoje, todos nós nos encontramos atrabalhados em função do tumulto que nós estamos vivendo. Quem tem mais idade, e aqui são poucas pessoas, que a maioria é mais nova, deve lembrar que a vida era muito mais tranquila. Eu me lembro, eu acho que eu talvez seja o mais velho aqui, tá, gente? Não sei, mas eu acho que eu sou o mais velho. No meu tempo de garoto, os muros das casas eram baixinhos. O portão da frente das casas não tinha nem chave. Era um ferrolhozinho. A janela das casas não tinham grades. Nós não tínhamos a quantidade de fome que temos hoje. De uma forma ou de outra, todo mundo sobrevivia. Mas hoje, parece que houve um vulcão explodindo, um tsunami, aquelas ondas gigantescas invadiram as nossas vidas. Então, conforme a orientação de Jesus, nós precisamos, primeiro, conhecer a verdade, para que ela possa nos libertar. Há várias pessoas que estão enlouquecendo na depressão, no ódio, na raiva, no medo, no desespero. Nós estamos vendo hoje a grande batalha acontecer dentro de cada um. Antigamente, quando nós ouvíamos falar dos problemas, eram problemas externos. Era falta de luz, era falta de ônibus, era falta de alguma coisa em casa. Mas hoje os conflitos estão dentro de nós. Independente do poderio econômico, independente da idade, independente da configuração física que tenhamos. Hoje nós estamos vivendo um momento totalmente diferente. Esse momento é tão grave,
que, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos, em média, 1.100.000 suicídios por ano realizados. Vocês estão imaginando que é 1.100.000, quase a população de Belém, mais do que a população de Ananindeua. É como se todo ano acabasse Ananindeua, Marituba, Benevides e desaparecesse do mapa. Tal a quantidade de pessoas que buscam alguma coisa que elas não sabem exatamente o que vem a ser. Porque lhe está faltando alguma coisa dentro de si para bem suportar essa provação. Conhecer a verdade. Essa verdade é que eu não sou o corpo. Eu estou no corpo. Eu sou espírito, alma, imortal. Alma que foi criada para ser feliz. Eu fui criado por Deus para desenvolver toda a potencialidade que Ele colocou em mim. Quando há a concepção da criança no ventre materno, não adentra no ovo nada novo, só nutrição, é só o sangue da mãe nutrindo, é só o oxigênio que vai pelo sangue, só. Mas não tem nada novo que agregue, que some. Então aquele ser que é duas células que se unem numa célula só, ela possui em si tudo que ela precisa para ser um homem adulto, para ser uma mulher adulta. Tudo que ela precisa. Não é acrescentado nada ao que ela já tem. Ela apenas desenvolve, ela apenas aprimora. Então nós precisamos ter esta clareza de que nós somos esse ser espiritual num processo de evolução, para que nós tenhamos possibilidade de, na hora do enfrentamento das nossas dores, podermos saber a razão delas, podermos compreender a transitoriedade que elas representam e podermos, desta forma, reconhecendo o motivo que as provocou, saber o que fazer para superá-las. Não basta ter um conhecimento religioso, não basta saber, é preciso compreender. Se eu não tiver assimilado verdadeiramente aquele conhecimento, se eu não tiver aceito como verdade aquele conhecimento, ele não vai me ajudar no momento da dificuldade. Vou contar uma história para vocês. Não tinha planejado fazer isso, mas eu vou falar para vocês. Há 3 anos, eu me encontrava em São Paulo, visitando a minha filha, e fui para o apartamento onde ela se encontrava, 9º andar. Aquela vista linda, aquela sacada bonita, e surgiu em mim um desejo de me atirar lá de cima, 9º andar. Você sabe que prédios, 9º andar não é 9º, porque tem garagem, tem salão de festa, tem salão não sei de quê, PPP, devia ser mais ou menos um 12º ou 13º andar. E aquilo veio na minha cabeça como sendo a coisa mais certa a fazer. É como se não existisse nada mais correto do que
flutuar naquele espaço em direção ao solo. À noite, aquela situação estava me enlouquecendo. E eu não sabia o que fazer, porque ainda tinha um agravante. As janelas dos apartamentos são baixinhas. E as camas são altas. As camas de hoje parece que tem que pegar a escada para subir nelas, de tão altas que elas ficam. Eu acho que elas estão se preparando para a futura geração de pessoas de 2 metros de altura. Eu não sou dessa época. Então, as camas, elas quase que batem na altura da janela. É um absurdo. Aquilo foi a pior noite que eu já tive na minha vida. Aquela coisa na cabeça, já tira, não tem coisa mais certa a fazer do que isso. Não havia outra coisa melhor. A única coisa certa a fazer era flutuar no espaço. E na hora que eu estava já sem saber o que fazer, de tanto desespero, eu me lembrei do Espírito de Maria de Nazaré e pedi socorro. Na hora que eu pedi o socorro, é como se tivesse rompido um relâmpago, um raio, atravessou a atmosfera e eu respirei. Me deitei e consegui dormir. Confesso a vocês que eu tinha 50 anos de casa espírita e quase cometi o suicídio. Quando eu disse há pouco para vocês que não é o tempo nem o conhecer, é preciso interiorizar. Se eu não houver interiorizado o conhecimento espírita, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu só estou aqui conversando com vocês porque eu consegui interiorizar esse conhecimento. Então, eu disse a vocês que a base da nossa conversa tem que ser eu me entender quem eu sou. Por que que eu estou aqui? Por que que eu reencarnei com este corpo? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que não é meu pai e minha mãe que me constroem. Eles me oferecem o material. Vocês sabem que no ato da sexualidade, do amor do casal, a relação sexual, a mulher recebe aproximadamente 5 bilhões de espermatozoides. Ela tem um óvulo, e recebe uma quantidade extraordinária de espermatozoides. Cada um deles é único, não é em sistema de produção em massa. Cada um tem as suas características. E o espírito que vai nascer, sou eu, são vocês, ao se aproximar daquele mecanismo de construção do novo ser, as minhas necessidades espirituais sintonizam com aquele espermatozoide que eu preciso. E aquele espermatozoide que eu preciso ganha uma força extraordinária, ganha uma velocidade e consegue romper o óvulo e penetrar-lhe, gerando o corpo que nós temos hoje. É por isso que a gente observa irmãos, mesmo pai e mesma mãe, completamente diferentes fisicamente. Não estou nem falando emocionalmente, falando fisicamente. Você vê filhos altos, filhos baixinhos, filhos morenos, filhos brancos, filhos de tudo que é tipo. Por quê? Porque cada um providencia o corpo que precisa. Então, a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que o corpo que eu tenho, a família que eu nasci,
é o corpo que eu preciso, a família que me é necessária. Não adianta me achar injustiçado. Eu nasci com uma falha no coração. A falha no coração é consequência da falha no perispírito que eu trouxe comigo, em função dos meus comportamentos e existências anteriores. Quando eu realizo qualquer tipo de ação, ela gera uma reação. Não sei se já observaram, numa bacia de água, a água paradinha, se você jogar uma peteca, jogar uma moeda, imediatamente saem as ondas. É a reação àquela ação da caída da peteca, da moeda na água. A mesma coisa acontece na vida. O bem que eu faço gera imediatamente ações positivas em meu benefício. O mal que eu prospero na minha vida traz consequências negativas para mim. E não é negativa no sentido de que eu deva ser penalizado. Não. Deus é amor. Deus não castiga ninguém. O que acontece é que todas as vezes que eu faço algo mal feito, ou eu não faço o que devo fazer, eu tenho que refazer, eu tenho que fazer. Aquilo que era para me fazer de um jeito, fiz de outro, eu tenho que refazer. Vocês estão me entendendo? Eu vou cozinhar, eu vou fazer um bolo, e eu faço um bolo diferente do que é a receita. E o que acontece? O bolo não fica bom. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso do bolo, tenho que fazer outro. Mas se o bolo ficar melhor do que ele era esperado, todo mundo comemora. Que bolo gostoso! Então a nossa existência é desse modo. Então não tem cabimento nós falarmos que aconteceu tal ou tal situação porque Deus quis, porque assim Deus determinou. Gente, é muito difícil falar para uma mãe que teve um filho assassinado que foi Deus que quis. É a vontade de Deus. É muito complicado a pessoa entender que foi Deus que me trouxe aquele sofrimento. Que pai é esse? Que algoz é esse? Que me trouxe aquela dor que poderia ter sido evitada se ele desejasse. Porque, na verdade, ele que quis, na visão dessas pessoas. Então, nós precisamos compreender que não há possibilidade de passarmos por dores desse tipo, porque Deus assim o determinou. O que acontece é que nós escolhemos as provações que queremos passar. Vocês querem um exemplo? Vamos imaginar que nós tenhamos nascido com um sinal na ponta do nariz. Dá para vocês imaginarem, na ponta do nariz um sinal preto, grandão? Imaginem, principalmente as mulheres. Vamos imaginar um sinal grande bem na ponta do nariz. O que é que nós vamos fazer? Uma cirurgia plástica. Nós vamos nos submeter a uma cirurgia para tirar aquele sinal que não tem por que estar ali. Então, nós nos submetemos a uma cirurgia porque esta cirurgia é necessária para me readquirir o meu bem-estar, a minha autoestima. Então nós, espíritos, lembrem quando estou naquela primeira fase, que é nós reconhecermos que nós somos almas que precedemos o corpo e sobreviveremos a ele. Nós trazemos um passado, uma construção, para ser ampliado os recursos que tenhamos, ou para serem alterados o que tiver equivocado.
Ninguém nasceu para matar ninguém. Ninguém nasceu para se matar. Ninguém nasceu para agredir ninguém. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para ser felizes. Nós não somos felizes por opção nossa, não porque Deus assim quis. Porque, na verdade, que nós olharmos de nossa volta, tudo é beleza. Tudo é alegria. Todos os dias o sol nasce com esplendor. Todos os dias o sol se põe com beleza. As flores têm cheiros maravilhosos. Após a chuva vem o frescor, vem a alegria. Sempre. Tudo nos encaminha para a felicidade. Então, como eu disse a vocês, o ponto mais importante que nós precisamos ter clareza é que nós não somos o corpo. Nós somos a alma. A alma. Quem pensa é a alma, não é o corpo. Tanto que quando a alma sai do corpo, o corpo não é mais nada. Ele se decompõe. Ele não é capaz de existir sem a alma. Está claro isso? Então nós vamos conversar sobre família, mas nós precisávamos ter clareza de que tudo obedece a leis, lei que eu me submeto pelas minhas atitudes. Vamos lá. Primeiro ponto. Pai nosso. Jesus poderia ter dito assim: Pai que está nos céus. Mas quando ele acrescentou o pronome nosso, o que é que ele quis fazer? Ele quis dizer que ele é pai de todos. Mas ele não é pai de todos os homens apenas. Vamos em frente. Olha Francisco de Assis. Irmão vento. Irmão sol. Irmã lua. Irmão lobo. Tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criatura de Deus. Somos obras de tuas mãos. Tudo que existe é filho de Deus. É por isso que nós não podemos afirmar que nós defendemos a natureza, porque nós somos natureza. A natureza, nós não somos seres à parte da natureza, nós fazemos parte da natureza. A natureza é a obra de Deus. Nós somos um dos elementos, um dos itens desse grande conjunto que nós ignoramos de tão grande que é. Então nós precisamos ter clareza que o lobo, o cachorro, o gato, o rato, a barata, tudo isso são nossos irmãos, vivenciando uma experiência que nós não somos capazes de compreender. Tudo tem sua razão de ser. Na homeopatia, no remédio homeopático, tem um remédio engraçado. O nome do remédio é Blata. Blata. Blata orientalis e Blata ocidentalis. Eu estou curioso, né? Eu fui ver o que é esse bendito Blata. É barata. A barata manipulada na homeopatia, ela tem muitas funções. Eu não lembro quais são, mas ela tem suas funções. Então é importante nós compreendermos que na natureza toda não existe absolutamente nada sem função. Mas vamos em frente. Lembrando aqui, nós não somos o corpo. Nós não somos o perispírito. Nós somos a alma, o espírito. Isso é importantíssimo entender. Há espíritas que têm um pavor de morrer, mas ele não vai morrer nunca. Quem vai morrer é o corpo. Ele não vai morrer nunca. Eu não sei vocês, tem muita gente nova aqui, mas tem hora que eu já fico agoniado, porque eu não dou conta dessas novidades que tem aí. Eu tenho um netinho de 1 ano, que ele mexe no meu celular,
com o dedinho dele, só mexe um dedo. Ele faz coisa no meu celular que até hoje eu não sei como ele faz. 1 ano de idade. Eu já tenho bem mais de 1 ano de idade. E ele com aquele dedinho dele, só um dedo, ele mexe para cá, mexe para lá, ele sabe mexer no celular. Não sei como, ele nem fala ainda. Mas ele mete o dedinho lá e vai fazendo o que ele quer. Para vocês terem ideia, ele fotografa, ele liga para a mãe. 1 ano de idade, não fala nada, mas está ligando. Como é que ele faz isso, eu não sei. Então, nós, à medida que nós vamos avançando na idade, nós vamos nos tornando distantes dessa realidade. Por quê? Porque aos poucos nós vamos perdendo referências. A referência de família vai tudo embora. A referência de ambiente vai mudando. Vão chegando coisas que a gente não sabe como é. Então, por isso que é necessário que a gente volte para o mundo espiritual para renovar-nos. E eu já disse para essa turma, hoje vocês me humilham, porque vocês falam de coisa que eu vou. Vocês fazem coisa que eu não sei nem por onde vocês começam, mas eu vou, quando eu voltar. Eu vou voltar mais avançado do que vocês. E se preparem, eu vou me vingar. Olha só o que. Então, quando eu retornar novamente, eu já disse que eu vou retornar bonito, porque nessa encarnação não teve jeito. Embora minha mãe, minha santa mãe, minha santa mãe diz, meu filho, você é tão bonito. Mas quando é que a mãe disse que filho não é bonito? A mãe de algum de vocês já disse que vocês tinham feito? Pois a minha santa mãe, nem minha esposa me chama de bonito. Ela não é boba, ela sabe que eu não vou acreditar. A mãe já até acredita, né? Mas, na próxima encarnação, eu quero nascer alto, louro, de olhos, cabelos partidos no meio. Mas ela tem bonito, cabelo caindo aqui no ombro. Mas era um charme. Mas não sei não. De repente eu lá vendo, como disse uma amiga nossa, que se eu continuasse tão aborrecido, tão explosivo como eu sou, eu ia reencarnar pigmeu na África. E nós ia ficar menorzinho do que sou hoje. Então, é importante que nós entendamos que, na verdade, é o espírito que interessa. Então, chega o momento que a gente precisa voltar, e vamos. Mas há um momento que a gente precisa vir de volta. E aí, a escolha de como voltamos é que é o problema. Vamos lá. Mas a ideia maravilhosa de Deus é a família. Família, uma ideia genial de Deus. Aperte estes laços. Vamos em frente. Nós vamos encontrar no Evangelho essa expressão que, normalmente, numa família, são espíritos afins, são espíritos simpáticos. Você vê, às vezes, uma família de músicos, todo mundo toca alguma coisa, todo mundo canta, todo mundo faz tudo. Tem uma outra família que todo mundo se dá para o comércio, todo mundo faz comércio. Mas também, o Evangelho nos fala que, às vezes, filhos nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos do que irmãos do mesmo sangue. Eu lembro de um caso de uma família que eu tomei conhecimento. Os irmãos todos moravam numa vila, cada um tinha a sua casa, mas eles não se encontravam, eles moravam muito longe um do outro. O meu amigo que morava lá se deslocava para o outro lado da cidade, para a casa do amigo, passava o final de semana, mas ele não se dava aqui no núcleo familiar, ele se deslocava para lá. Por quê? Porque apesar de, às vezes, a família ser resultado da união de espíritos afins, às vezes, por uma necessidade que Deus criou de ampliar a família, as pessoas nascem em locais diferentes, para quando elas se buscarem, elas ampliarem o recurso da família. Então, hoje as famílias, elas são muito ampliadas. Nós temos, fora do nosso lar, da nossa casa, amigos queridos, tão queridos que são como irmãos.
Nós temos pessoas que são como se fosse uma segunda mãe, um segundo filho. Mas, vamos lá. Mas também pode acontecer da reencarnação se dar entre espíritos que não se amam, que se odeiam até. Por quê? Porque eu disse a vocês no começo que a lei divina é uma lei de refazimento das coisas equivocadas. É a lei de restaurar o que foi quebrado, o que foi destruído. Esta é a lei. Sendo assim, o que acontece? O melhor ambiente para possibilitar esse refazimento é a família. Então, por isso que às vezes, dentro do lar, é problemas terríveis. Às vezes, o marido, ele é alguém que é vulgar. Ele se relaciona com não sei quantas pessoas fora de casa. Às vezes a esposa não dá atenção para o marido, não atende a sua necessidade de afeto, de carinho, fria. Às vezes, os filhos se odeiam mutuamente, ou utilizam os pais, a paz que não aceita os filhos. O que é que acontece aí? Porque, como eu disse a vocês, dá para você voltar um pouquinho? Mais uma. Mas, ali. Quando a gente olha para aquele primeiro passo, que é o corpo é derivado do mesmo núcleo, da mesma raiz. Mas, como o corpo não é tão importante, mesmo que você tenha uma identidade física, um seja a cara do outro, tipo carimbo, todo mundo é carimbo, sei lá para um, você diz lá, você é irmão do fulano, pode ter certeza que é, porque um é a cara do outro. Mesmo que haja essa identidade física, mas o que importa é o espírito. E o espírito, às vezes, traz dramas terríveis do passado. Há casos, por exemplo, de relacionamento sexual entre irmãos. E você diz, meu Deus, como é que pode ser isso? Foram amantes do passado. E quando eles se reencontram, eles não conseguem superar o momento hoje, que é o respeito necessário pelo fato de serem irmãos. O passado fala mais alto. Só para nós entendermos que as coisas não são assim tão simples. Porque o nosso momento hoje é proveniente do nosso momento de ontem. Vamos em frente, dá para você voltar? Vai lá. Aqui são vários tipos de família. A família dos planetas. Nós temos de Sol, Terra, Marte, Júpiter. Vamos lá. Nós temos a família de átomos. Olha, tem famílias sensacionais. Nós temos aqui a água. A água é resultado de um casamento perfeito. O hidrogênio com oxigênio. O ouro, fantástico. Mas tem casamento aí que não são lá muita coisa. Vocês sabem o que é isso aqui? Dá para enxergar todo mundo? Sabe o que é isso aqui? Um trem não, isso aqui é ferrugem, gente. É o casamento do ferro com oxigênio. É um casamento terrível. Eles não podem se ver porque estão sendo pancada. O casamento do ferro com o oxigênio é um problema. É por isso que a gente tem que passar uma tinta, que é como assim, eu apartar dele. Não vamos brigar, eu estou aqui no meio de vocês. É por isso que a gente passa pintura, que é para não deixar que o ferro brigue com o oxigênio brigue com o ferro. O filho dessa briga é a ferrugem. Tá? Então vocês veem, isso aqui é uma família ajustada, uma família desajustada. Vamos de frente. Aqui nós vemos a família vegetal. Olha a multiplicidade de famílias. É impressionante. Eu fiz uma viagem no tempo desse e vi flores que eu nunca imaginei na minha vida ver. Lindas. Não quero dizer que as nossas não sejam bonitas,
mas as que eu vi eram muito bonitas também, dizendo assim que em qualquer lugar nós encontramos beleza. Vamos de frente. Nós também temos a família animal. Nós temos aqui a coruja, temos a girafa, temos o macaco, temos o golfinho, temos o leão, temos inúmeras famílias. São famílias também. Tá? Seguindo em frente, nós temos a família humana, em várias configurações. Família, tipo de família. Vamos de frente. Mas aí nós perguntamos, para ter família é preciso nós nascermos. Saímos do nosso estado natural, que é de espírito, para o estágio de nascer um corpo. O nome disso chama-se reencarnação. Reencarnação significa, deixa eu ver se eu consigo chegar. Vamos entender a palavra. É a ação de reentrar na carne. Isso é reencarnação. É o movimento de eu voltar para a carne. Isso é reencarnação. Tá? E o objetivo da reencarnação é expiarmos, nós sermos responsabilizados por aquilo que fizemos de errado, melhorarmos-nos progressivamente, por isso a justiça. Que a justiça diz que eu sou o construtor da minha felicidade. Ninguém vai fazer eu ser feliz ou infeliz, sou eu mesmo. Sou eu que construo a minha felicidade ou a minha infelicidade. O fato de hoje eu ser infeliz não significa que eu vou ter que continuar sendo. Eu posso tomar uma decisão hoje. Eu vou mudar a minha vida. Como tem várias pessoas que fazem isso. Tem pessoas que estão na sarjeta. Vou contar um caso para vocês. Eu sei que eu não vou conseguir falar tudo que eu planejei, mas vou falar o que é necessário. A minha irmã tem uma casa no Mosqueiro. Na frente da casa dela morava um senhor. Era daquele que utilizava o álcool em excesso. Bebia muito, muito, muito. A filha, de vez em quando, tinha que recolhê-lo na sarjeta das ruas, que ele caía, de tão alcoolizado que estava. Um belo dia, ele procurou uma instituição no Mosqueiro também, a Força do Querer, e fez um tratamento lá. Parou de beber. Olha, anda de bicicleta, de tênis, todo cocotinho, todo bonitinho, todo brotinho. Ele já é um senhor, já é avô. E um dia, ele se aproximou de um bar. E os amigos chamaram ele, vem beber com a gente. Ele disse, não quero não, obrigado. Venha que nós pagamos para você. Olha como é. E ele respondeu, quando eu bebia, que caía aos pedaços, vocês nunca me ofereceram pagar para mim. Agora que eu paro de beber, vocês querem pagar para mim voltar a ser aquele homem que eu era? Então, ele tomou uma decisão de mudar a vida dele. Ele tomou uma decisão de transformar a vida dele para melhor. Hoje ele está num relacionamento, porque ele era viúvo, está num relacionamento muito melhor. A vida dele mudou radicalmente. Então, esse melhoramento progressivo é o objetivo da reencarnação. Se eu não fizer nessa, eu faço na próxima. Até que eu faça. Eu volto, até que eu resolvo mudar. Então não adianta fugir. Vamos de frente. É preciso que a gente entenda, como eu disse há pouco, que o sangue não cria vínculos. Porque o corpo vem de outro corpo, mas o espírito não vem de outro espírito. Só Deus cria. O espírito não engravida para ter filho. Quem cria os espíritos é Deus. E ele nos cria lá de baixo, passando pela experiência do mineral, passando pela experiência do vegetal, do animal, da fera, do homem. Na direção da angelitude. E que tem depois a gente não sabe. É muito para lá, a gente não sabe. Ficamos em frente. Se quiser alguma dúvida, pode me interromper, tá? Geralmente
geralmente, os que reencarnam na mesma família são parentes no mundo espiritual, são pessoas afins. Mas, vamos de frente, mas pode acontecer que sejam estranhos. Eles estão juntos por uma obrigação, por uma situação, por uma conjuntura, mas um não tem nada com o outro. Mas eles estão ali propositalmente para construir essa relação. E a gente vê muitas vezes aqueles irmãos que brigavam, se degladiavam, se agrediam, um belo dia se transformam em duas criaturas que se entendem, que se amam. O verdadeiro laço de família, portanto, segundo Allan Kardec, é o da simpatia. Então, o meu irmão é aquele que pensa como eu, é aquele que quer a mesma coisa que eu, é aquele que deseja o mesmo que eu. É por isso que as pessoas de má vida procuram as pessoas de má vida, elas não procuram as pessoas de boa vida, porque elas procuram aqueles que têm afinidade com ela. Não quero dizer, quando eu falo que o laço de família se dá só do modo nobre, ele se dá também do modo não nobre. A gente ouve falar muito em São Paulo a existência da Cracolândia. Cracolândia é um local de muitas drogas. As pessoas saem de São Paulo inteira, do Brasil inteiro, para se reunir lá, porque eles têm uma afinidade com o uso das drogas. Tá? A mesma coisa acontece das pessoas que buscaram no campo de futebol. Eles são uma família ali, torcendo pela mesma situação. Às vezes as pessoas nem se conhecem, mas se tratam como irmãos, porque têm a mesma afinidade. Nós vamos distinguir aqui casa e lar. A casa é a parede, é o chão, é o teto, é os móveis. Isso é a casa. O lar é espiritual. O lar é o afeto. O lar é o carinho. O lar é o amor. O lar é o respeito. Então, muitas pessoas têm casa, mas não têm lar. Muitas pessoas têm lar, mas não têm casa. O que eu estou falando? O homem de rua. O homem de rua, às vezes, ele dorme na sarjeta, mas ele tem o afeto, o amor por aqueles seres que estão junto com ele. Ele não tem casa, mas tem um lar. Aquele é o lar deles. Aqui na Joana de Ângeles diz, a família, ela às vezes, ela tem um grupo de pessoas afins, mas cai uma ovelha negra no meio. E o que é essa ovelha negra? É o espírito que está indo lá para que aquele grupo afim ajude ela a superar suas dificuldades. Olha só a nossa responsabilidade. Deus nos oferece a oportunidade de socorrer alguém, de promover alguém, de ajustar alguém. Mas acontece também o contrário. A família completamente desajustada chega a um equilibrado, porque ele teve a tarefa de beneficiar todos os demais. Não dá para a gente se identificar em alguma dessas situações? Vamos em frente. E aqui ela vai colocar exemplos. Amantes que se corromperam. Não era amor, era paixão. Era sexualidade apenas. E se abandonaram, renascem na condição de pais e filhos, a fim de sublimar o relacionamento. A gente verifica casos de pais estuprando as filhas. As filhas, às vezes, nessa situação, elas amantes de passado. Ele não enxerga ali a filha, ele enxerga a amante. Não estou dizendo que isso justifique, eu estou só explicando. Ele não reencarnou para isso. Ele reencarnou para fazer uma atitude de sublimação. E muitos fazem isso. Muitos conseguem superar. Reeducam a relação. Transformam a relação numa relação diferente. Inimigos se mataram em duelos públicos, religiosos, ferindo-se mutuamente, retornam no corpo para se reaproximarem um do outro. Então eles vão brigar, a mãe entra. Não briguem, vocês são irmãos. Não briguem, vocês têm que se cuidar um do outro. Aí desde pequenino, quando você ainda não tenha despertado todo o passado,
você recebe o processo educativo. Vamos em frente. E no caso desses irmãos, Hein? no caso desses irmãos que nasceram pregados, tipo assim, né? Aí são outra situação. Os chipófagos, normalmente são espíritos que se vampirizavam um ao outro. Eles viviam um processo de obsessão, colaram pelo espírito de tal modo que não há como separá-los, sem que traga danos um para o outro, porque eles são muito dependentes um do outro. Então eles reencarnam juntos no processo de desfazer esse laço tão violento. Não eram inimigos apenas. Às vezes tem pessoas que se tornam tão dependentes uma da outra que elas como que se fundem. Então elas precisam de um período para se separarem. Vamos de frente. É isso aí, já, você não falou ainda. Pois é, o traidor, aquele que trai o outro, muitas vezes reencarna para refazer o que fez. O tempo está acabando, mas eu vou me permitir dar esse exemplo. Vocês já ouviram da família Kennedy, nos Estados Unidos, que teve aquele presidente John Kennedy, né? Não sei pronunciar o nome dele, foi assassinado, inclusive. Dizem que aquela família é uma família milionária, mas tem dinheiro para dar e vender, tanto dinheiro que eles têm. Então dizem que eles eram aqueles colonos da época da ocupação do oeste americano, e eles iam na carroção dele, naquela grande carroça, e eles foram mortos para serem roubados. Como o dinheiro que eles tinham era fruto do trabalho, a misericórdia divina diz, a sabedoria divina, a justiça divina fala, que você tem que usufruir do que é seu. Então eles reencarnaram e tiveram todas as facilidades, porque na verdade estava sendo devolvido a eles o que era deles, que foi tirado de uma forma brutal. Há casos também de famílias em que o pai, a mãe, vive na miséria para juntar dinheiro para os filhos, juntar dinheiro para os filhos, juntar dinheiro para os filhos, não gastam com nada, só com os filhos, vão guardar para deixar como herança. Isso aí normalmente é o completo de culpa. Você tem que ajuntar o patrimônio que você tirou deles. Você volta e deixa o patrimônio de volta para eles. Vocês estão entendendo? As coisas não são assim, soltas. Tudo tem sua razão de ser. Vamos em frente. Mas olha os desafios que a família nos traz. Vamos em frente. Aqui, um desafio é você tratar os filhos como sendo super protegidos. Estou dentro de redomas. Não me toques, não pode falar nada, não pode fazer nada, tem que deixá-los soltos, eles têm que aprender sozinhos. Aqui nós temos o caso da gravidez na adolescência. Como nos relacionarmos com isso? Isso é muito comum hoje em dia. Nós estamos vendo agora um caso de uma criança de 12 anos que está sofrendo um processo talvez de aborto, que é um absurdo. É você dar mais valor para a honra do que para a vida. Você vai tirar uma vida para manter uma honra que não resolve, porque já foi estuprada. Mas tudo bem. Nós temos ali as agressões. Nós temos aqui embaixo o alcoolismo, as drogas de uma forma geral. São desafios que nós temos em casa. Todos nós temos. Nenhum de nós é família privilegiada. Vamos em frente. Aqui nós temos a reclamação, os pais que não se entendem, os pais separados. Outro dia, não sei quem foi que estava me falando, que saiu uma reportagem na televisão, dos filhos que não sabem com que pai ou com que mãe vai passar as férias. Porque os pais estão separados. Então os filhos têm que passar um tempo com um tempo com o outro. Tá? Então, aqui a gente vê os pais em eterna discussão dos filhos. Meu Deus, estou no meio dessa confusão. Lá no outro, a gente tem o caso de casais que não se entendem. São aquelas
aquelas dificuldades de relacionamento, não procura se entender, prefere se afastar. Aqui nós temos o exemplo da briga de gerações. No meu tempo era assim, mas agora é assado. No meu tempo não sei o que, agora não sei o que. A briga de gerações. As pessoas não procuram se entender, as pessoas querem impor ao outro a sua maneira de ser, tanto os antigos como os novos. E lá nós temos também um exemplo desse primeiro, o casal brigando na frente dos filhos. Nos foi colocado um caso de um casal que o filho vivia doente, o tempo todo doente. E eles pediram para uma médium, uma senhora que era palestrante espírita, Ana Guimarães, e ela veio fazer uma palestra em Belém, e era amiga dessa família. Eles pediram, vamos lá em casa para você dar uma orientação para nós. Como ela era médium, quando ela chegou em casa, ela viu nas paredes aquelas placas, parece lodo, parece limo nas paredes das casas. E ela ficou espantada, o quarto da criança estava entupido daquilo. Eram vibrações espirituais negativas. E ela chamou o casal para conversar. E ele disse, não, eles brigavam muito, o casal. Mas a esposa disse para ela, mas nós não brigamos aqui dentro de casa, nós brigamos no quintal, a gente vai lá para o quintal para brigar. Não adiantava. Porque quando eles voltavam para dentro de casa, eles traziam toda aquela animosidade e impregnavam todo o ambiente. A criança estava doente porque ela absorvia aquela vibração do casal. Então daí a gente tem que ter clareza que nós não é que vamos aceitar tudo, mas ter todo cuidado para não trazer conflitos para dentro do nosso lar. Nós temos aqui situações gravíssimas que acontecem nos lares. Temos aqui o suicídio. Lá nós temos o uso das drogas. Aqui nós temos o garoto que se transformou em marginal. E para concluirmos, essa frase de Pitágoras, antes de Cristo, que dizia assim, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Veja que ele não está dizendo instruir as crianças, ele está dizendo educar. Educar é formar hábitos positivos. Não é ensinar matemática, português, geografia. A escola hoje já descobriu isso. Tanto que de vez em quando a gente vê pela internet, vê tudo mais dizendo assim, o papel da escola é ensinar português, matemática, geografia, história. A educação deve ser dos pais. Porque se transferiu para a escola a responsabilidade de educar, mas a escola não educa. A escola instrui. A educação tem que ser no lar. Perguntaram uma vez para o Divaldo Franco, esse médium, que o livro que foi lido, a psicografia dele, ele perguntou para uma pessoa, com que idade você deve começar a educar o seu filho? Vamos fazer uma enquete aqui rápida? Quem quer responder? Com que idade deve começar a educação do filho? Eu acho que desde o ventre. Desde o ventre materno. Muito bem. Quem mais? Alguém pensa em alguma coisa diferente? Também? Quem mais? Bora? Acho que desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Quem mais? Vamos. Hoje eu entendo muita coisa na vida inteira, só que eu sou casada de uma filha, eu tenho um filho e uma filha envolvida de espiritual. Então as minhas filhas chegou e disse, olha, agora não tem mais jeito, porque desde 11 anos que eles foram na escola, a senhora nunca viu isso, eu ia para a escola, eu ia nem para frente, eu achava que era igual o meu tempo, e pai só ia lá de lá pronto. Aquela responsabilidade de sair para lá e voltar. Eu fiquei diferente disso. São duas coisas aqui separadas. Primeiro eu vou responder a pergunta que eu fiz. Divaldo disse assim, a educação dos filhos começa 25 anos antes dele nascer. Sabe por quê?
Educação dos pais. Como é que eu vou educar um filho se eu não tenho educação? Se eu não tenho educação, eu não tenho como educar. Eu educo em valores que eu tenho. Se eu não tenho valor, como é que eu vou educar? No seu caso, queria lhe dizer que hoje é o dia que nós temos à nossa disposição para fazer diferente. O que passou não tem jeito. Eu não posso mudar uma vírgula do passado. Mas eu posso agora fazer um processo de mudança. Ame. Ame muito o seu filho. O seu filho vai superar suas dificuldades. Se ele não superar agora, ele vai superar depois. Mas aquela história. Às vezes, eu estou construindo uma casa e eu morro antes da casa ficar pronta. Mas as pessoas que ficam, acabam a casa. Às vezes, a gente desencarna sem conseguir aquele objetivo nosso. Mas um dia nós vamos alcançar. Às vezes, o nosso filho vai na nossa frente. Mas ele não está perdido porque ele é filho de Deus. E Deus haverá de oportunizar novas situações para que ele possa efetivamente se transformar. Lembra que eu coloquei aqui que a evolução se dá do mineral, vegetal, animal, selvagem, homem. Dentro do homem também tem uma série de passos. E cada um de nós que hoje estamos aqui, já fomos muito selvagens. Já fomos pessoas que fizemos coisas que nós nem imaginamos que nós fomos capazes de fazer. É por isso que Deus nos deu o esquecimento do passado. Porque se nós lembrássemos do que nós fizemos, nós não saímos de casa. De tanta vergonha. É por isso que muitas pessoas vivem com depressão. Porque intimamente elas sabem que elas fizeram alguma coisa equivocada. Só que não adianta fugir. A orientação é, vamos transformar. É através do amor que nós vamos construir uma situação melhor. Ok, gente? Alguma pergunta? O relógio ali está me dizendo que acabou o meu tempo. Não sei se vocês têm hora para chegar em casa. O marido está esperando na porta com um rolo de macarrão, esperando para entrar lá e chegar atrasado. Você toca a palavra. Então agora, depois dessa brilhante palestra do nosso irmão Heitor, nós só nos resta agradecer, porque tantos conhecimentos que nós vamos levando para a nossa casa, para a nossa família, Então, não tem como não agradecer a Deus, Essa grande oportunidade que nós tivemos aqui. Então, vamos agradecer, fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, colocando Jesus na nossa tela mental, nos abraçando, nos acolhendo e dizendo assim: Deus de amor, de bondade, de infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre querido, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Mãe Maria Santíssima, nossa mãe, protetora e benfeitora de toda a humanidade, espiritualidade amiga que aqui ainda se encontra. Muito obrigado por tudo, pela proteção que tivemos neste momento, neste trabalho, pela palestra, pelos ensinamentos, por levarmos tantos conhecimentos na nossa família, dos nossos familiares, que os nossos familiares que estão na nossa casa, nos nossos lares, sejam todos envolvidos pelas energias de tanto amor que aqui estamos recebendo, que todos possam sair daqui envolvidos com as melhores energias de paz, de luz e de amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja.